Um supercomputador foi ligado às 18 horas para executar um procedimento durante 500 horas consecutivas. O procedimento foi encerrado alguns dias depois, às. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma situação em que você tem um dispositivo que ficou funcionando durante um tempo, né? E esse tempo ali é de 500 horas. E sabendo que ele foi ligado às 18 horas, ele quer saber o seguinte: após as 500 horas que ele funcionou, em que momento o trabalho que ele tinha que fazer, o trabalho foi encerrado, né? Então essa é a ideia da questão. Tá. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Lembrando que eu estou olhando para cá, que é um local onde eu vou resolver a questão, tá bom? Bom, primeira coisa, a gente tem que pensar o seguinte: são 500 horas. 500 horas. E a gente sabe que um dia ele tem 24 horas. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: quantos dias de 24 horas correspondem 500 horas? Tá? Então, isso aqui é isso. Existem várias maneiras de fazer, mas a mais prática é você ver o seguinte: como é que você pode escrever o número 500 como um produto de fatores onde um deles é 24, que é a quantidade de horas no dia. Então você já sabe que você tem que pegar o 24 e multiplicar por um número que faz com que o resultado se aproxime o mais possível de 500. Tá? Então tem que ter aproximação maior. Preferência se fosse 500, mas a gente já sabe que não tem isso. Não existe um número inteiro, tá? Que multiplicado por 24 vai dar 500. Tá? Mas qual seria o número inteiro que mais se aproxima disso aí? Seria 20. Por quê? 2, ó, se você for pegar só o 2 aqui, 2 vezes 24 dá 48. Quando eu multiplico por 10 dá 480. Beleza? Dá 480. Para chegar a 500, basta mais 20, no caso ali, 20 horas. Então, o que eu concluo aqui? Eu concluo que 500 pode ser escrito como 24 vezes 20 mais 20. 24 vezes 20 mais 20. Vamos analisar isso aqui. O que significa isso aqui? Significa que você tem 20 dias de 24 horas. Então, 500 horas corresponde a 20 dias de 24 horas mais 20 horas. Mais 20 horas. Vou botar aqui, ó, mais 20 horas. Então, 24 vezes 20 significa que você tem 24 dias 20 dias de 24 horas. Tá? O que nos interessa de fato é isso aqui, 20 horas. Por que o que interessa são essas 20 horas? Porque 20 dias após o início do processo que se deu às 18 horas, 20 dias exatos depois dessa data, vai dar em algum dia às 18 horas. Que dia é esse? Não interessa. Vai dar em algum dia às 18 horas, 20 dias depois. Tá? A mesma coisa, um dia depois de agora, que são 10 horas, vai ser amanhã às 10 horas. Tá? Então, 20 dias depois de um determinado dia às 18 horas, vai dar num determinado dia também às 18 horas. Ok? Só que esse tempo de trabalho continua mais 20 horas, ou seja, após as 18 horas, ele trabalhou mais 20 horas. Aí a pergunta é: que horas ele vai ter terminado isso aí? Veja bem, se você pegar 18 e somar, ou melhor, fazer assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar 18 mais 20 horas vai dar um total de 38 horas. 38 horas. Tá? Então, se você pegar, começando um trabalho começando às 18 horas e trabalhar mais 20 horas, vai terminar às 38 horas. Mas não existe 38 horas, né? O dia termina em 24. Então, desses 38, eu vou tirar 24.
e ver quanto vai sobrar. Quando subtrai aqui dá 14. 14 horas. Ou seja, 20 horas depois das 18 horas vai dar exatamente as 14 horas do dia seguinte. Logo, a resposta certa da questão é letra C. Uma questão tranquila, uma questão que é basicamente cálculo, né? Ali não tem... Claro, você tem que raciocinar em algumas coisas que você vai fazer, mas você vê que é a prática do dia a dia. Se você atentar exatamente para esses fatores ali, 20 dias de 24 horas, quando é que vai começar, quando é que vai terminar, você vai perceber que é um problema que não oferece muita dificuldade, mas tem todas as condições para cair no concurso da ESA. Ok? Beleza. Então vamos para a nossa próxima questão, a segunda questão do simulado.